Imagine viver em uma época em que um navio surgindo na neblina significava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Durante séculos, os vikings conquistaram uma reputação que espalhava medo por praticamente toda a Europa medieval. Mas o que realmente tornou esse povo tão temido? A resposta vai muito além das batalhas e dos saques. Para entender essa história, precisamos voltar ao extremo norte da Europa, onde tudo começou. A Escandinávia era uma terra de montanhas, fiordes e invernos rigorosos, onde sobreviver nunca foi uma tarefa simples. Essa região reunia povos que hoje associamos principalmente à Noruega, Suécia e Dinamarca, unidos por desafios semelhantes. O frio intenso limitava a agricultura e fazia com que cada colheita fosse essencial para garantir a sobrevivência das comunidades. Com poucas terras férteis disponíveis, muitas famílias precisavam encontrar novas formas de prosperar além de suas aldeias. Aos poucos, o mar deixou de representar um limite e passou a ser visto como a maior oportunidade. Foi justamente essa mudança de perspectiva que deu início a uma das maiores transformações da história medieval. Com o tempo, a população cresceu, mas as terras férteis continuaram escassas, obrigando muitas comunidades a procurar novas oportunidades. Para esses povos, o mar nunca foi uma barreira. Era o caminho mais rápido para encontrar recursos e construir um futuro diferente. Foi justamente essa necessidade que impulsionou a evolução das embarcações escandinavas ao longo das gerações. Os primeiros barcos ainda eram simples, mas já mostravam características que mais tarde revolucionariam a navegação no norte da Europa. Os construtores aperfeiçoaram técnicas de trabalhar a madeira, criando cascos leves, resistentes e muito mais eficientes. Construir um navio exigia tempo, habilidade e trabalho coletivo. Cada embarcação representava um enorme investimento para a comunidade. Pequenos detalhes no formato do casco aumentavam a velocidade e permitiam enfrentar mares difíceis com muito mais segurança. O resultado foi um navio rápido, leve e capaz de navegar tanto no oceano quanto em rios rasos. Quando essas embarcações começaram a cruzar o mar com frequência, muitas comunidades costeiras passaram a viver em constante alerta. Aquele avanço tecnológico mudaria completamente a forma como os vikings exploravam, comerciavam e travavam suas guerras. Foi dessa evolução que nasceu a maior vantagem dos vikings: um navio diferente de tudo o que existia na Europa. Seu casco estreito reduzia a resistência da água e permitia viagens muito mais rápidas do que as embarcações da época. Além disso, o calado raso permitia navegar tanto em mar aberto quanto por rios estreitos, alcançando lugares considerados seguros. Pela primeira vez, um exército podia surgir quase sem aviso, vindo do oceano ou avançando pelo interior através dos rios. Para quem vivia nas pequenas comunidades costeiras, não havia tempo para organizar uma defesa eficiente. Mesmo vilarejos localizados quilômetros para dentro do continente passaram a correr perigo graças à mobilidade dessas embarcações. Os ataques eram rápidos, objetivos e, normalmente, terminavam antes que qualquer ajuda pudesse chegar. Entre todos os possíveis alvos, havia um tipo de construção especialmente vulnerável: os mosteiros cristãos. Em 793, o ataque ao mosteiro de Lindisfarne marcou profundamente a Europa e ficou conhecido como o início da Era Viking. A partir daquele momento, o nome dos vikings passou a inspirar medo muito antes que seus navios aparecessem no horizonte. Mas os navios, sozinhos, não explicam a fama dos vikings. O verdadeiro diferencial aparecia quando a batalha começava. Ao contrário do que muitos imaginam, suas armas eram relativamente simples, porém extremamente práticas e confiáveis. Machados, lanças e escudos redondos eram comuns, porque eram eficientes, fáceis de produzir e de substituir quando necessário. Mais importante do que o equipamento era a forma como os guerreiros lutavam lado a lado. A famosa parede de escudos criava uma barreira compacta que protegia os combatentes e dificultava o avanço dos inimigos.
Enquanto os escudos seguravam o impacto, lanças e machados eram usados para atacar com precisão entre as pequenas aberturas. Esse tipo de coordenação exigia treino, disciplina e confiança entre homens que combatiam como um único grupo. A força individual era importante, mas vencer dependia principalmente da capacidade de manter a formação. Quando conseguiam unir velocidade, organização e surpresa, poucos adversários estavam preparados para enfrentá-los. Mas existe uma imagem dos vikings que ficou famosa no mundo inteiro. E ela provavelmente nunca existiu de verdade. Quando pensamos em vikings, quase todo mundo imagina o mesmo capacete com enormes chifres nas laterais. Essa imagem aparece em filmes, desenhos, jogos e fantasias, tornando-se um dos maiores símbolos da cultura viking. O problema é que não existe nenhuma evidência arqueológica de que guerreiros vikings realmente usassem capacetes com chifres em batalha. Os exemplares encontrados até hoje são muito mais simples, projetados para oferecer proteção, não para chamar atenção. Chifres grandes tornariam um capacete mais pesado e ainda facilitariam que um adversário o agarrasse durante o combate. Então, de onde surgiu essa ideia? A resposta está muitos séculos depois do fim da era viking. No século XIX, artistas e figurinistas passaram a representar os vikings, usando chifres para criar personagens mais dramáticos. A imagem fez tanto sucesso que acabou sendo repetida em livros, pinturas, filmes e praticamente toda a cultura popular. Com o tempo, o mito ficou tão conhecido que muita gente passou a acreditar que ele era um fato histórico. Mas a realidade era ainda mais impressionante. Sem chifres, os vikings conseguiram conquistar algo muito maior do que fama nas batalhas. A maior vantagem dos vikings talvez não estivesse em suas armas, mas na incrível capacidade de navegar por mares desconhecidos. Eles cruzavam longas distâncias muitos séculos antes da existência de mapas precisos ou instrumentos modernos de navegação. Durante o dia, observavam cuidadosamente a posição do Sol. À noite, as estrelas serviam como um guia confiável para manter a direção. Alguns pesquisadores acreditam que eles também podiam utilizar cristais, conhecidos como pedras do Sol, para localizar a posição do Sol em dias nublados. Embora essa hipótese ainda seja debatida. Mesmo sem essa técnica, a experiência acumulada por gerações já tornava seus navegadores extraordinariamente habilidosos. Eles aprendiam a interpretar os ventos, as correntes marítimas, o voo das aves e até a cor da água para encontrar terra. Cada viagem aumentava esse conhecimento, permitindo que novas rotas fossem exploradas com cada vez mais confiança. Aos poucos, os mares deixaram de ser uma barreira e passaram a funcionar como verdadeiras estradas, ligando diferentes regiões. Graças a essa habilidade, os vikings alcançaram a Islândia, estabeleceram comunidades permanentes e continuaram avançando pelo Atlântico Norte. Alguns exploradores foram ainda mais longe, chegando à América do Norte cerca de 5 séculos antes da viagem de Cristóvão Colombo. Depois de tudo isso, surge uma pergunta inevitável: será que os vikings eram realmente apenas saqueadores? A resposta é não. As invasões chamaram mais atenção da história, mas representavam apenas uma parte da vida desse povo. A maioria dos vikings levava uma rotina muito diferente, trabalhando na agricultura, na pesca e na criação de animais. O comércio também desempenhava um papel essencial. Mercadores vikings percorriam enormes distâncias negociando metais, peles, madeira, âmbar e outros produtos. Essas rotas comerciais conectavam a Escandinávia a diferentes regiões da Europa, do Oriente Médio e até da Ásia. Nas aldeias, artesãos produziam ferramentas, joias, embarcações e objetos do cotidiano que demonstravam grande habilidade técnica. As famílias viviam em comunidades organizadas, onde o trabalho coletivo era essencial para enfrentar os longos invernos do norte. Muitos grupos deixaram sua terra natal não para guerrear, mas para fundar novas comunidades em regiões ainda pouco ocupadas.
Com o passar do tempo, esses assentamentos cresceram e deram origem a importantes centros de comércio e desenvolvimento. Os vikings foram guerreiros quando necessário, mas também agricultores, comerciantes, artesãos e exploradores que ajudaram a transformar o mundo medieval. Nenhuma civilização permanece igual para sempre. Com os vikings, também foi assim. A partir do século XI, reinos europeus se fortaleceram e passaram a organizar defesas muito mais eficientes contra as invasões. Ao mesmo tempo, a própria Escandinávia começou a mudar, formando reinos mais centralizados e adotando novas tradições. As grandes expedições marítimas se tornaram cada vez menos frequentes, dando lugar a uma sociedade mais estável. Aos poucos, a era viking chegou ao fim, mas isso não significou o desaparecimento do povo viking. Seus descendentes continuaram vivendo na Escandinávia, ajudando a construir as nações que conhecemos atualmente. O legado deixado por eles ainda pode ser visto na cultura, na língua, na navegação e em inúmeros vestígios arqueológicos. Até hoje, novas descobertas continuam revelando detalhes sobre um povo que ainda desperta curiosidade em todo o mundo. Talvez o maior feito dos vikings não tenha sido conquistar cidades, mas provar que sempre existia um novo horizonte para explorar. Mais do que os guerreiros mais temidos da história, os vikings foram navegadores, exploradores e protagonistas de uma das jornadas mais extraordinárias já vividas pela humanidade.